Bom dia, queridos alunos. Espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos localizar agora na apostila Arte Literária. Bem, como podemos ver, temos aí duas imagens. A primeira, chamada de Esboço para a Negra, feita em 1923 por Tarsila do Amaral, na técnica de lápis e aquarela sobre papel. E a segunda, A Negra, de 1923, também feita por Tarsila de Amaral, numa técnica diferente, óleo sobre tela. Bem, como podemos verificar, nós temos aqui uma imagem de uma artista que nasceu em 1886, 2 anos antes da abolição da escravidão. Ela passou a infância numa fazenda de café, é uma figura que se retrata muito caricata aqui nessa pintura, né? Nós temos aí uma cabeça pequena, nariz e lábios muito largos, um seio descomunal, com braços e pernas imensas. Ao fundo dessa primeira imagem, do lado esquerdo, na apostila de vocês, nós localizamos uma folha de bananeira, o que é um elemento tropical nessa pintura. E ao lado direito, nós temos aí o mesmo desenho, a mesma figura, só que a primeira é como se fosse um rascunho, é um esboço, né? Então, é uma imagem um pouco agressiva, né? Nós temos aí mãos grandes, mãos de uma trabalhadora, e é uma pintura que ocorreu quando Tarsila do Amaral estudava arte em Paris, uma recordação da infância dela na fazenda. Bem, nós temos então embaixo, na apostila de vocês, o poema Pai João. É um fragmento desse poema, apenas um trecho do poema inteiro, né? Poema de Jorge de Lima. Vamos então fazer a leitura. A filha de Pai João tinha um peito de turina para os filhos de Ioiô mamar. Quando o peito secou, a filha de Pai João também secou, agarrada num ferro de engomar. A pele do Pai João ficou na ponta dos chicotes. A força de Pai João ficou no cabo da enxada e da foice. A mulher de Pai João, o branco, a roubou para fazer mucamas. Bem, analisando esse trecho aí, desse fragmento, nós temos aí um poema que trata da escravidão. Nós vemos, então, o retrato de como os escravos eram maltratados pelos seus senhores de engenho e fazendo um comparativo, né, desse poema com essas imagens, dessas pinturas de Tarsila do Amaral, nós temos aí a mulher que, além de tudo, sofria a exploração sexual. Bem, aqui nesse trecho, nós temos a filha de Pai João, que tem o seu seio retratado como sendo para o interesse das crianças serem amamentadas. Portanto, ela era uma ama de leite, essa filha, né? E depois fala no poema que o peito dela secou e também que ela secou agarrada num ferro de engomar, caracterizando aqui que ela se tornou uma empregada doméstica. A pele do Pai João ficou na ponta dos chicotes. Isso significa para a gente que ele trabalhava e apanhava para trabalhar também. A força de Pai João ficou no cabo da enxada e da foice. Portanto, mais uma vez aqui, um elemento que determina o fato de que ele trabalhava muito e que ele apanhava também. A mulher de Pai João, o branco, a roubou para fazer mucamas. Bem, aqui nós verificamos que nestas duas últimas linhas o poema traz na ordem indireta, né? Então, aqui no caso, o sujeito não é a mulher de Pai João, mas sim o branco, o ser de quem ou de que se fala, que no caso é o sujeito, né? Eu sempre explico para vocês que sujeito é o ser de quem ou de que se fala. Portanto, neste caso, nós estamos falando do branco.
E a mãe aqui, no caso, é a concubina, a reprodutora de mucamas, né? Bem, vamos para o exercício que numa aula presencial eu daria o tempo para vocês fazerem, mas aqui nesta aula online eu vou responder junto com vocês. Portanto, eu peço, alunos, que vocês façam a resolução do exercício antes, que vocês pausem este vídeo para ter tempo de fazer e, em seguida, vocês retornem para verificar as respostas comigo, tá certo? Na questão número 1, a pergunta é a seguinte: quando os textos dialogam apresentando pontos de contato, ocorre o que chamamos intertextualidade, que pode se dar entre dois textos verbais ou entre dois textos não verbais ou ainda entre um texto verbal e outro não verbal. Bem, só esclarecendo que texto verbal é expresso por meio de palavras escritas ou faladas e que texto não verbal utiliza-se de imagens, de símbolos, né, para representar. Na letra A, observe atentamente as duas pinturas, seus títulos e datas e responda: como se dá a intertextualidade entre elas? Então, quando vemos essas duas pinturas, o que acontece? Na primeira, do lado esquerdo, nós temos o esboço, a preparação para chegar à versão definitiva. Então, é como um rascunho, né? Então, essa seria a resposta dessa pergunta. Questão B. Como se dá a intertextualidade entre as telas e o poema? Olha, essas telas e este poema denunciam a condição dos negros numa sociedade escravocrata. O que seria escravocrata, né? Em que ocorre escravidão. Isso acontecia no Brasil colonial e ocorreu até o fim do século XIX. Questão número 2. Em relação às telas, letra A. Qual a provável atividade da negra retratada por Tarsila do Amaral? Então, essa negra retratada nessa tela, o enorme seio dela sugere que ela seria uma ama de leite. Que naquela época, conta-se que as mulheres elas não gostavam de amamentar seus filhos, né? Então, elas faziam com que as escravas amamentassem seus filhos para que elas não tivessem o seu corpo deformado. Letra B. Como poderíamos interpretar as pernas cruzadas da negra? Bem, nós estamos falando aqui também de exploração sexual da mulher escrava. Portanto, esta negra, nesta pintura, sugere-se que ela está se protegendo, fechando o sexo, né? Fechando as pernas. Letra C. A negra é considerada a primeira pintura efetivamente moderna realizada por um artista brasileiro. Foi esboçada e pintada em 1923, quando Tarsila do Amaral estudava pintura em Paris. No entanto, é uma tela tipicamente tropical. Que elemento da tela reforça essa ideia? Então, aqui nós temos a gigantesca folha de bananeira. Eu sei que talvez vocês não consigam perceber, mas o que está atrás dela é uma folha de bananeira, tá? Então, esse é o elemento tropical que há nesta pintura. Vamos para a questão número 3. Considerando que Turina... Então, só lembrando aqui que a Turina é como está escrito na questão, né? É denominação da fêmea de uma espécie de gado bovino leiteiro. Por isso que no poema fala: a filha de pai João tinha um peito de Turina, porque Turina é a fêmea de uma espécie de gado bovino. Que ioiô era o tratamento que os escravos davam ao senhor branco e que mucama designava a escrava jovem, ama de leite, que denúncia faz o poema do alagoano Jorge de Lima.
Vamos falar um pouco sobre Jorge de Lima. É um autor, como diz a questão, né, alagoano, é o maior poeta alagoano, na verdade, que estudou medicina e que ele fez poemas afro-brasileiros em sua primeira fase, né, que tratam do preconceito racial, dos costumes desta época. E nessa questão número 3, a resposta seria a que vocês vão me dizer, porque vocês vão dizer para mim, alunos, qual é a resposta dessa questão 3 nos comentários, tá certo? Combinado assim? Então eu quero ver a resposta de vocês, eu não vou dar essa resposta não. Então vamos para a questão 4. Considerando que o texto literário é fruto de uma especial seleção e arrumação das palavras, releia os 2 últimos versos e, letra A, reescreva-os, colocando os termos na ordem direta. Pessoal, ordem direta ocorre quando a posição do sujeito fica no início da oração. Então, eu já comentei para vocês quando eu estava fazendo a leitura que, na verdade, o sujeito dessas 2 últimas linhas aqui, desses 2 últimos versos, não é a mulher. A mulher está no início da frase. A mulher de pai João o Branco a roubou para fazer mucamas. Na verdade, o sujeito é o branco. Então, passando esse texto que está na ordem indireta para a ordem direta, fica assim. O branco roubou a mulher de pai João para fazer mucamas. O branco roubou a mulher de pai João para fazer mucamas. E, finalmente, a letra B da questão 4. Comente o efeito obtido pelo poeta com a ordem escolhida por ele. Então, gente, o poeta, no caso aqui, Jorge de Lima, escolheu a ordem indireta para destacar a exploração sexual da mulher e o seu sofrimento. Ao invés de destacar o senhor que escraviza, ele preferiu destacar a mulher, por isso que ele colocou a mulher no início da frase, mesmo ela não sendo o sujeito desta oração. Obrigada, né, no caso, por assistirem esta aula, acompanhar aí a correção do exercício. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom dia, querido.